Hoje, podcast Mila Sincera, um episódio inédito, hein? Nós vamos falar sobre polo feminino, polo masculino. Que trem que é esse, né? Eu tô com um super convidado aqui hoje, Bruno Monteiro. Se apresenta aí pra galera. Hello, sou Bruno Monteiro, sou administrador, modelo, ator, o que você quiser eu sou, né? Aqueles, né? Mas eu te auxilio também nessa questão de tirar a vergonha, né? A gente tem vergonha às vezes de gravar aqui, gravar nos stories, ou tem vergonha de várias coisas da vida e ajuda essas pessoas a perderem a vergonha. Até amigos meus próximos, assim, né? Tem vergonha de alguma coisa, eu faço eles passarem vergonha para eles perderem a vergonha. Muito massa. É desse jeito. Gente, hoje a gente vai falar um pouco, assim, desse tema, até porque é um tema que eu vejo que tem muita informação bagunçada aqui para vocês. E a gente vai explicar um pouco do que significa de verdade esse negócio de polo feminino, polo masculino, da onde que isso surgiu, né? E como que é a jornada para se conectar com esses polos que eu gosto de chamar de sagrado, tá? Sagrado feminino e sagrado masculino, porque é a nomenclatura mais adequada. Mas não tem problema falar polo, porque é como se fosse o lugar dessas potências, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho do que significa isso e a gente vai bater um bate-volta aqui para poder explicar um pouco mais para as pessoas. Mas, basicamente, resumidamente, assim, né, chutado, polo feminino, polo masculino, nada mais é do que homem e mulher, entendeu? Mas a sua essência. E aí, a gente tem que entender, até na nossa biologia, nós temos as duas coisas. A mulher tem hormônios femininos e hormônios masculinos e vice-versa. Só que essa questão de polaridade, essa questão de sagrado feminino, sagrado masculino, tem muito mais a ver com a essência do feminino e a essência do masculino e o que isso representa na vida da pessoa, tá? Existe muita teoria sobre isso, mas eu acho a biologia perfeita nessa área, né? Porque ela traz exatamente o que significa cada coisa. E falando um pouquinho de cada um, e a gente já vai aprofundando, né? O feminino, gente, o que ele é no mundo? E aí, antes de eu falar do que o feminino é no mundo, é importante explicar um pouquinho sobre a lei da polaridade. Tem uma lei chamada Lei da Polaridade, que basicamente nosso mundo é regido por essa lei. Acredite ou não, ele tá aí mostrando para você que é. Nós temos macho e fêmea, dia e noite. Então o mundo ele é regido por essa dualidade. E junto com essa lei universal, a gente tem a lei do equilíbrio, que também ela tá equilibrando a vida. São leis universais que estão na Bíblia, mas você também consegue estudar com esse tema por aí. Taca no Google, no YouTube, Lei Universal do Equilíbrio, Lei Universal da Polaridade. E aí fica mais claro entender por que tem homem, por que tem mulher e por que tem que ter cada um na sua potência. Por que quando sai da potência é tão nocivo, acho que essa é a melhor palavra, né? É tão nocivo para aquele ser, né? Vou falar um pouquinho sobre o feminino e a gente vai abranger um pouco sobre isso, depois nós vamos fazendo esse bate-bola também no masculino, né? O feminino, gente, no mundo, o que representa o feminino? Eu gosto muito daquela teoria do yin e do yang. O feminino, ele representa a leveza. Ele é a lua, né? O feminino, ele representa essa capacidade de ciclicidade. O feminino é cíclico. Nosso corpo é cíclico. A mulher e todos os femininos do mundo, ele lida bem com dificuldades, com adversidades. Ele é menos rígido, ele é mais flexível. E aí entra todas as outras potências, né? É mais amoroso, é mais calmo, é mais dócil. O feminino, ele carrega a beleza. Ele traz para o mundo essa luz mesmo. Nessa própria teoria do yin e do yang, ele fala muito sobre essas questões de feminino e masculino, o que traz, né? E toda mulher carrega essas potências. A questão do acolhimento, a nutrição. O feminino, ele é um espaço perfeito para nutrição. O masculino tem a semente, mas a semente só brota num terreno fértil. Então, eu falei aqui bem aleatório e a gente vai começar a jogar também dentro de homem e mulher. O masculino, por sua vez, né? Ele já é o fogo, ele é mais rígido, inflexível, ele é o movimento, ele é o sol, na teoria do yin e do yang, né? Quem gosta de estudar sobre isso. O masculino, ele é responsável por essa capacidade de penetração,
conexão, desbravamento, dominância, liderança. E isso tá tudo conectado com nós, Homo sapiens sapiens, né? E a gente tá fugindo disso hoje no mundo atual por N razões que a gente vai começar a entrar aqui, né? Você passou por essa jornada, né? Do homem que precisou começar a fazer essa jornada de reconexão, né? 2020, 2021, mais ou menos. Foi um punk, assim. Em 2020 saí de casa, né? Morava com meus pais. E aí quis desbravar o mundo, assim, quebrar a cara do meu jeito. E aí, em 2020, infelizmente, eu acabei perdendo minha mãe com o falecimento dela. E ali, pandemia, né? Aquela coisa toda. Só que aí, em 2021, eu me encontrei numa situação que eu acredito que muitos meninos, eu digo isso, meninos de 30 anos, 25 anos, não importa a idade, eles se encontram no ninguém vem te salvar. Então, acho que começa a questão da iniciação do menino, onde ele vai, por conta própria, enfrentar essa selva interior. Essa selva em que não tem mais a mãe. Então, no caso, realmente não tinha mais a mãe, né, aquele colo feminino, aquele polo feminino. Então, é como se o passarinho caísse da gaiola. E ele estava aprendendo a voar com as próprias asas. Então, acredito que é uma das maiores dores, assim, que um menino pode sentir, mas é o momento da metamorfose, né? É o momento em que a lagarta entra no casulo. Então, assim, foi uma dor muito grande, porque aquele menino teve que morrer para que o homem surgisse, né? Mas, enfim, se eu for entrar nesse assunto, questão de luta, etc., a gente vai para outros assuntos. Mas acredito que minha jornada começou aí. Quando eu me olhei no espelho, assim, eu estava acamado, com ansiedade, com várias coisas, assim, sem saber quem eu era de verdade. E naquele ponto eu falei assim, cara, uma voz assim, eu escutei, se tu não levantar daí, ninguém vem te salvar. Porque sempre quem te ajudava nesse momento era a tua mãe. E ninguém vai vir aqui não, porque tá todo mundo sofrendo. Então, ou tu levanta e resolve a situação, ou tu vai ficar nessa aí e vai ser pior. Então, assim, foi uma situação bem complicada, porque eu lembro que eu tava tão mal, era tanta dor, que uma vez estava chovendo, e eu vi uns raios caindo, assim, onde eu tava. E a vontade que eu tinha era de me jogar naqueles raios, para ver se aliviava. E ali eu entendi a cabeça de um cara que pensa em tirar a própria vida. E aí eu falei, não, eu não era esse cara. Eu não sou assim. O que tá acontecendo? E aí eu tive conexão espiritual. Eu tive ali uma experiência espiritual muito forte. A partir dali, eu percebi que eu precisava do homem. Só que a grande questão é que eu fico até feliz. Você tava se escutando aqui agora, eu fico até feliz. Que bom que a gente tem podcast como esse. Que bom que a gente tem internet. Porque aonde é que tem esse tipo de assuntos tão mastigados? Aonde é que tem na internet hoje em dia, na internet é muito fácil, mas antigamente, vamos colocar aqui meu pai, meu avô, meu bisavô, como é que eles iam saber disso, de fato, entende? E essa jornada do menino da iniciação, acaba você descobrindo coisas que, tipo, você vai percebendo coisas que estavam adormecidas dentro de você e você não sabia que tinha. Então foi aí que em si eu comecei a entender o que é o homem. Era a minha maior dúvida, o que é ser homem, né? Por que eu tenho isso, estou sentindo isso, por que está acontecendo, o que está vindo dentro de mim, né? Então essa jornada, ela começou a partir desse acontecimento, né? Várias coisas aconteceram nesse período, pandemia e etc. Eu estava colocando um negócio com os amigos, briguei com amigos, perdi tudo, fui morar, entreguei apartamento que eu tava rachando com um amigo meu, sabe, assim, briguei com o meu melhor amigo, que é basicamente um irmão pra mim. Então, assim, tava com crise de dependência emocional na época pra uma moça, entende? Então, assim, tava uma zona, com crise de ansiedade. Eu sou apaixonado por café, eu passei mais de mês sem tomar café, porque eu não podia tomar um gole qualquer. Uma vez eu passei 24 horas sem dormir, eu tinha medo de dormir, porque eu não queria sonhar, eu não parava, não conseguia, né? Então, a partir daí foi que eu comecei essa jornada de buscar o que é essa energia. Foi aí que foi me apresentado, né? A energia masculina e a energia feminina. E aí começou essa minha jornada que, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais. É interessante isso, né? Porque aí falando do lado do feminino, né, gente? E aí vocês estão entendendo que
por algum momento, houve um desequilíbrio, né? Quando começou esse desequilíbrio? Nos meus estudos, e olha, tem pouco material sobre isso, a gente tem muito material solto e quase não tem materiais sobre o sagrado masculino. Sobre o sagrado feminino tem mais, mas não em completude, como nós vamos conversar aqui hoje um pouco. Por que eu falo não em completude? Se fala do sagrado feminino, mas não se fala do como chegar lá. Então fica parecendo que eu tenho que andar de vestido e passar batom e fazer unha. Mas não é isso. Entenda uma coisa. O sagrado feminino e o sagrado masculino nada mais é do que a nossa essência divina natural. Se você nasce num corpo de mulher, você já é isso. Se você nasce num corpo de homem, você já é isso. Qual o problema? Com toda essa nova geração, que foi, já tem um tempo que a gente tem estragado isso, foi se perdendo os rituais antigos de iniciação, tanto das mulheres como dos homens. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco a cultura dos indígenas, os indígenas lá de trás, porque os de hoje também, a maioria também não mantém essas culturas, mas os mais antigos, né, os povos originais, existiam aquele ritual de iniciação da mulher, ritual de iniciação do homem, e tudo isso fazia com que a gente tivesse a certeza de quem somos. Então a gente não tinha essa dúvida. O que é ser mulher? O que é ser homem? Mas eu percebo que na geração atual, principalmente hoje, né, que tá uma bagunça, é como se fosse quase errado você tá na sua polaridade, na sua potência, na sua essência. Mulheres, por exemplo, nós estamos sendo condicionadas a sermos quase um homem sem piu-piu. Isso é desgastante. Eu já tive nesse lugar. A mulher não pode ser ela. E aí eu vou explicar por que não. Para o feminino poder se manifestar, vamos pensar comigo aqui, ó. Eu falei que o feminino, ele é leveza, ele é tranquilidade, ele é amorosidade, sutileza, ele é beleza, né? Ele é toda essa coisa mais dócil, mais leve, mais calma. Como é que eu vou conseguir acessar isso no meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma zona? Não tem como. Então, automaticamente, a mulher vai pro masculino que ela também tem dentro dela. Como eu falei no início, né? Todos nós temos masculino e feminino dentro da gente. Então, automaticamente, eu vou acessar isso para sobrevivência. Porque eu preciso sobreviver. Só que quando a mulher acessa esse masculino interno, eu não tenho testosterona o suficiente para dar conta. Sim. E eu adoeço o meu corpo. E é isso que vocês não vão ver tão fácil por aí. Quando a mulher desequilibra das potências naturais dela, normalmente nós começamos a ter problema no nosso aparelho reprodutivo. Endometriose, cólicas infernais, muito problema de TPM, pode dar muita candidíase de repetição. Pode dar muito problema de estômago, laringe e faringe, porque esse canal aqui é o mesmo canal que liga no útero, é o mesmo. Então dá muito problema. Comece a reparar se vocês conhecem mulheres assim ou se você é uma mulher que está sofrendo com isso. Porque eu quase morria de cólica. Gente, eu lembro que eu torcia no chão de tanta cólica. Meu ciclo menstrual era louco antes dessa jornada de cura. Hoje eu não sinto nada, só vontade de comer. Mais nada. Mal a contração natural do corpo. Só isso. Mas naquela época eu sofria muito, porque ser mulher é aquelas propagandas de mods, né? De absorvente. Você pode tudo, menos ser mulher. Porque você tem que ir, pegar ônibus lotado, sangrando, não sei mais o quê. Você tem que trabalhar igual uma louca, com a barriga desse tamanho de 9 meses, porque você tem que pôr comida dentro de casa. Então, assim, a gente pode tudo. Mas a gente não pode ser mulher mais. Nesse mundo de hoje, estão tentando convencer o feminino que é legal você deixar seu corpo ser penetrado por qualquer pessoa e que se dane. Será mesmo que a mulher é feita para isso? O corpo feminino não é feito para isso. Porque antes da época dos anticoncepcionais, se a mulher fazia os trem, ela engravidava. Se ela engravidava, ela ficava 9 meses com o menino na barriga. Depois, mais o resguardo. Ou seja, nós não somos feitas para isso. Nosso corpo adoece. Por isso que cada dia que passa não para de chegar até mim mulheres com depressão. E com depressão com indício suicida. Que não era comum em mulheres.
Por que será que está acontecendo, né? É uma distorção, assim, eu digo que tá tendo distorções de conceitos, distorções de, como eu te falei, né? O que é ser homem? O que é ser mulher? Então, tá cada vez mais, esses conceitos estão ficando soltos e relativos. Entende? Quando eu comecei essa minha jornada de entender o que é de fato um homem, eu tava lendo um livro, né, chamado João de Ferro, muito, muito bom. E ele tava falando assim, engraçado, né? Como é que a gente sabe que a mulher a criança virou uma mulher? Menstruação. E o homem? E aí? Qual é o momento que o corpo do homem é quando nasce pelo naquela região? É quando o homem tá com... Sabe? Qual o momento que ele virou realmente homem de fato? E aí ele fala, homens precisam de outros homens. Só que hoje em dia, o que a gente vê, assunto polêmico que eu vou ter que entrar aqui. A gente viu agora que está começando a ter uma questão aí da PL, questão de aborto. Não quero entrar no assunto do aborto em si. Quero entrar em outro tipo de aborto, que é o aborto masculino. Quantos homens engravidam mulheres e vão embora? Aí como é que aí nasce um homem? Como é que essa criança que é homem não tem uma figura paterna, não tem uma figura de um homem? Como é que eu vou saber ser homem se eu não tenho uma representação do homem? Como é que eu vou saber o que realmente é um homem saudável, de fato, se eu não tenho exemplos a seguir? É por isso que eu falo, até a gente conversando aqui, né, antes. Um homem ele não pode estar só. Um homem ele não pode... A mania do homem é essa, né? Tipo assim, eu estou com um problema, eu vou ficar isolado. Não vou falar com ninguém, que eu não posso mostrar fraqueza. Aí ele fica aquele o lado dele. Não, meus problemas eu fico calado. Não vou mostrar, não vou falar com ninguém. Aí não se abre. Aí fica com aquela ciclo infernal dentro dele. Ele não se abre. E aí vem a questão da depressão. Vem a questão do isolamento. Então cada vez mais... E aí vem a maldita do quê? Dos vícios. Porque começa a ficar ansioso. Começa a vir mesmos pensamentos, mesmas coisas, aquela treta toda interna. E aí ele vai pra maconha, pra um álcool, pra pornografia, pra mulheres. Não, eu tenho que me aliviar, não, eu tenho que... Ah, você acha que aquela mulher é bonita? Não, mas é porque, você sabe, né, eu tô precisando, sou homem. Tem aí toda fica uma cultura. tipo, toda uma cultura. Um dia desse aí eu tava... Um amigo meu terminou o relacionamento e o irmão dele chegou. Ah, leva esse cara aí pra... Ajuda ele aí. Então, não, eu vou... Uma mensagem que eu recebi hoje sobre isso. Eu vou até pegar falando isso aqui, gente, que é muito legal. Olha o que eu recebi no meu Instagram. Sobre isso aí, aproveitando, né, que você tocou nesse assunto. Não vou falar a pessoa, lógico. Mas ele escreveu assim pra mim. Minha situação é como você explicou. Dependência emocional. Meu foco está sempre em curtição em mulher. Às vezes faço um plano. Mas quando eu chego em dinheiro, já penso em gastar com mulheres. Não tenho limite de gasto, gasto tudo. No outro dia, essas mesmas mulheres que eu gastei tudo desaparecem. E aí depois ele fica mendigando a atenção delas, se sente rejeitado e aí volta o ciclo. Aí ele volta pros vícios, aí ele fala, né? Tá sem ânimo, tá totalmente sem dinheiro, com a vida toda desestruturada. E isso aqui, gente, não é meme. Eu recebo isso aqui, em média, de umas 5, 6, 10 mensagens por dia, só quando eu subo um vídeo falando sobre dependência emocional. Fora os clientes que eu atendo, que é esse mesmo quadro. O cara se perde porque ele tá buscando, na verdade, esse acalento feminino que ele sente falta. O colo. Porque ele não fez essa migração do Só que aí homem. acontece. Vamos lá, a gente falou de ego, né? Ele não vai falar que precisa de alguém pra desabafar ou porque precisa de um colo feminino, alguém que acolhe ele emocionalmente. Ele não vai falar isso. Porque ele tá com o ego inflado. Não, eu sou o cara perfeito, eu sou um cara, né? Eu sou foda. E aí o que acontece? Não, se eu sou foda, eu preciso de me aliviar. Eu vou pegar várias mulheres. Mas, Bruno, por que você pode falar com essa propriedade? Porque eu era esse cara. E a maioria fica nisso, né? Entende? Então, por exemplo, voltando pro assunto lá do amigo meu que terminou um relacionamento há pouco tempo, ele tá mal, evidentemente, é um luto, é um processo. Tá tudo bem ficar mal depois de um término, né? Inclusive se você for homem, tá tudo bem. E aí o irmão dele chegou pra mim e disse assim, ajuda ele, tá muito pra baixo, leva ele pra ver mulher, leva ele aí pra festa, não sei o que tal. E aí pronto, o cara vai, em vez de curar uma ferida emocional, vai criar outras feridas pra desinibir, como eu posso dizer, pra abafar
Pra não ter que sentir a dor. Exato, não, eu preciso de um alívio, preciso de um alívio. Aí fica nesse vício e nunca cura realmente de fato. Né? E aí, como eu falei, fica esse lance das distorções, do que é ser homem de verdade. Ah, não, pra você ser homem, eu tinha essa crença. E ninguém implantou isso na minha cabeça. Eu fui vendo e falava, nas minhas vivências, eu falava, não, pra eu ser homem o suficiente, eu tenho que ficar com várias. Eu tenho que conseguir ficar com aquela menina muito bonita ali, a 10/10, né? E aí fica nessa. Aí você vai, acontece, faz de tudo, gasta dinheiro, dá toda a sua energia, todo o seu tempo, tudo aquela tua... Conseguiu, e depois? E aí bate de novo a bad. E aí? Fica o ciclo infernal. E aí você não entende o que de fato você quer, o que o homem quer de fato. E na verdade é uma ferida que ele tá tampando cada vez mais, né? Então assim, ano passado eu tava falando pra Deus, né? Ah, não, eu quero namorar, eu quero ter uma mulher de valor, né? Aí Deus falou assim, é? Aí eu, é. Aí ele, e por que tu não é um homem de valor? Eita, aí eu, na cara, pá. Aí ele, vamos resolver isso. Vamos parar assim, vamos parar com isso, vamos parar com outra coisa, vamos resolver isso aqui. Porque você acha que... Aí começou o momento da cura interior. É por isso que eu digo, tem que ter uma jornada espiritual. Tem que ter um relacionamento com Deus vivo. Porque existem 3 tipos de pessoas. A 1D, 2D e a 3D. Pronto, que diabo é esse negócio de 3D aí, né? O que é isso? A dimensão. 1D são pessoas que só ativaram uma dimensão. São pessoas que têm uma dimensão física ou mental ou espiritual. Já viu aquela pessoa que é bitolada só no espiritualismo? Que só fica naquilo? É a pessoa 1D. Ela não cuida do corpo dela e nem cuida da faculdade mental dela. Ela só fica focada 100% na questão do físico ou do espiritual. Ou ela fica só no físico. Sabe aquele cara bombado, a mulher que só fica na academia, mas não estuda e nem é ativa. Por isso tem gente que você, não sei se você percebeu isso, você chega perto de uma pessoa, pô, aquela pessoa está sem sal, não sei, tem alguma coisa que não bate, é bonita, mas não tem aquele tchan. Possivelmente é uma pessoa 1D. Tem a pessoa 2D, que é a pessoa que ela é muito inteligente, muitas vezes, mental, né, almática, ela sabe trabalhar muito bem isso, só que ela não, e o espiritual, só que o corpo dela, nossa, come mal, não faz exercício físico, não se cuida, se veste mal, não sabe? E tem os 3 deles, que são pessoas que realmente estão nas três esferas. Corpo, alma e espírito. São pessoas que estão com isso ativado e estão trabalhando isso e alinhando isso diariamente. Tá alinhando tanto a questão do seu espírito, essa conexão espiritual, a sua alma com as suas emoções, com essa parte do seu campo magnético, e a questão do seu físico, fazendo exercício físico, comendo bem, porque um vai alimentando o outro. Isso, entendo que a gente começou a entrar no que eu queria começar a falar agora, né? Que é a questão dessa cura, né? Como que a gente volta para esse lugar. Mas antes de eu falar da cura, deixa eu só explicar um resumo, que a gente já falou um pouco, né? Como que sai do lugar? Todo mundo nasce equilibrado. Nós nascemos equilibrados. Camila, mesmo com uma gestação complicada, pode ter atrapalhado sim. Mas normalmente a gente ainda consegue ser equilibrado na fase infantil. O problema é que dependendo da sua criação, tudo se bagunça e tudo se desestrutura. Eu vou falar um pouquinho do feminino e depois a gente entra mais no masculino, né? Porque o feminino eu tenho experiência, né? Prática. Meu caso, por exemplo, eu tive uma infância muito abusiva, muito complicada. Então, desde muito nova, eu fui criada para ter medo do masculino. Então, todos os masculinos que eu tive contato, principalmente na minha primeira infância, machucaram, doeu, violaram. E ali a Camilinha aprendeu a, credo, não quero isso nunca mais na minha vida, eu não posso ser vulnerável. Eu não posso ser frágil, eu não posso ser leve, não posso ser amor. Quando eu amo, me machuca. Eu não posso permitir que eu dê o acesso ao meu receptáculo da nutrição, que é a energia feminina. Porque quando eu faço isso, dói. E aí eu fui crescendo com múltiplos abusos, aprendendo isso na prática. Com uma mãe extremamente masculina, também com um grande nível de toxicidade. E aí, o meu caso, e que de muitas mulheres, eu aprendi que o feminino era ruim e o masculino também. E aí eu lembro, gente, eu não sei se quem tá assistindo vai se identificar, mas a Camila,
Eu lembro de mim na adolescência ali, que foi quando eu comecei a... quando eu tive um apagão da minha infância por causa dos abusos, né? Mas a adolescência eu lembro dela muito bem. Hoje em dia eu lembro algumas cenas da infância, prefiro nem lembrar de todas, né? Mas a adolescência eu lembro dela muito bem, que eu me olhava no espelho e era como se eu não existisse. Era como se eu não existisse. Já tive essa sensação. Porque eu não me reconhecia com nada. Eu era uma coisa, um ser, sei lá. Um zumbi, assim, né? Eu não tinha vida, eu tinha raiva. Eu tinha ódio, era isso que eu tinha de mim. Eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu tinha revolta, eu tinha qualquer coisa. Menos a Camila. A Camila já não tava ali. Na minha adolescência eu já tinha descolado de mim, vamos dizer assim, né? Mas pelo que eu percebo, tudo começou aí. No meu caso, eu percebo que na maioria das mulheres, a mulher só consegue acessar o feminino com uma base segura. Eu não consigo acessar meu feminino numa base de desespero, de caos, de abuso, de violência. Não consigo. Não dá. Como é que eu vou ser vulnerável assim? E pensa uma criança igual ao meu caso. 4 aninhos que começaram os meus abusos. Como é que uma criança de 4 aninhos vai conseguir pensar em alguma coisa? Ela tá numa idade onde ela ainda nem sabe quem ela é. É interessante, quando eu pegava as minhas fotos de criança, o meu olhar era vazio. Uma criança com olhar vazio não pode, né? E isso foi indo pra adolescência. Óbvio, desenvolvi todas as feridas emocionais que existem. O que são feridas emocionais? Só pra explicar. São quebras, fissuras, rachados na sua alma, vamos dizer assim. É como se você tivesse quebrado. Então eu tinha todas. Abandono, rejeição, injustiça. E aí eu desenvolvi a salvadora. Eu queria salvar o mundo. Porque eu não tinha sido salva e eu queria salvar as pessoas. Mas aí quando eu queria salvar, me machucava de novo. Porque a gente fica naquela situação de não olhar pra dentro. Não. Então, o modo salvador, muitas vezes, não é nem pra salvar o outro. É pra fugir da gente. É pra fugir de não olhar pra gente. Eu tive muita sensação de que, tipo assim, a minha vida tava um caos, né? Mas eu olhava pra fulano, não, te ajudo. Eu dou toda a ajuda possível. Por quê? Porque eu não queria olhar pra minha própria vida. Eu não queria olhar pra dentro. Eu tinha medo. E quando você acessa esse local de cura, o autoconhecimento, se alguém dizer que é fácil, não é fácil, não. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? A frase mais clichê, mas é verdade. Se fosse fácil. Então, assim, quando você começa essa jornada de autoconhecimento, de se questionar algumas coisas, de olhar pra dentro, revisitar algumas questões, cara, você vai ter que enfrentar algumas coisas que incomodam. E às vezes até um amiguinho que você teve na infância, que falou tal coisa, hoje tá governando sua vida. E ele ainda tá aí dentro, aí, governando sua vida, e você não sabe. Né? Muita gente que, por exemplo, tem vergonha, tem insegurança, não sabe falar pra uma câmera, ou não sabe nem, por exemplo, na era da exposição, que isso aqui tá cada vez mais fácil, tá mais acessível, criar um podcast, gravar um story, gravar um vídeo pro YouTube, tá cada vez mais, é o normal, né? Hoje em dia a internet e a eletricidade tá, tipo assim, é a mesma coisa, né? É água, internet, é padrão. Antigamente a internet era o quê? Era luxo, né? Então, hoje na era da exposição, as pessoas ainda não entenderam, de fato, o que é isso. O que é a internet, de fato. Por quê? Porque não tem medo. Eu tinha pânico antes que eu comecei a fazer vídeo. Porque eu era completamente gaga por causa dos traumas. Totalmente gaga. Eu não sabia que era trauma, tá? É interessante que uma analogia que eu gosto muito, que eu, nessas minhas diálogos interior, conversando com Deus e tudo mais, aí eu gosto sempre de pegar uma analogia e criar um mapa mental, alguma coisa do tipo. E é interessante que essas fissuras que a gente vai tendo, né? A vergonha, a dependência emocional, términos, essas coisas, é como se fosse um simbionte. Então, sabe o Venom, né, do Homem-Aranha? Ele vai pegando tua... Vai te comendo. Não é nem comendo, ele vai... ele vai te desfigurando. Porque ele não come o receptor, sabe? Tipo, esqueci o nome, acho que é o Ed. Ele pega lá, é o Ed, pronto. Ele pega o Ed lá e fica lá e, tipo assim, pronto, agora ele é amigo do Ed, acabou. Só que agora, como ele vai consumindo ele, tipo, desfigura a identidade do Ed. Não é mais o Ed, é o Venom. Entende? Então, quando você olha no espelho, você fala, mano, quem isso é? Porque justamente há tanto simbionte em cima de ti, é tantos bloqueios, é tantas feridas emocionais, é tanta falta de cuidado, de olhar pra dentro, de estar nessa jornada espiritual, que você vai se desfigurando. E é por isso que você vê aquela pessoa com um olhar vazio. E olha como é difícil isso, né? Igual ao meu caso, naquela época, não tinha essas coisas na internet. Eu era uma criança.
E aí depois eu fui me tornando uma adolescente totalmente revoltada, desenvolvi, óbvio, né? Compulsão alimentar, bulimia nervosa. Eu não conseguia ficar sozinha, comecei a namorar muito nova. E aí eu tinha tanto medo de terminar com aquelas pessoas que eu sempre namorava pra casar. Então meu primeiro namorado era pra casar. Eu nunca pensei em separar. Por quê? Porque eu não queria ficar sozinha. Eu sempre tive em busca de quê? De um lar. E aí eu quero entrar, cura do sagrado feminino. Feminino traz para nossa vida o lar. Por isso, quando a mulher se conecta com o feminino, ela se sente em casa. Eu escuto isso das minhas clientes mulheres. Elas, Camila, nossa, é uma paz, velho. Eu não sinto mais nada, eu tô zen. Porque o feminino, ele carrega essa capacidade do preenchimento, do lar, da nutrição. Por quê? Todo mês você não sangra nas pernas, moça? Pois é. O que seu corpo fez? Ele construiu um lar para um feto. Tava pronto. Todo mês. O nosso corpo é lindo, gente, nesse ponto. Ele pega, constrói um lar para um feto, para uma nova vida. Então, essa capacidade de construção de lar, ela é do feminino. Sim. Ela nutre, ela cuida, ela aumenta e ela transmuta. O feminino carrega a potência da transmutação. O que é isso? O feminino consegue, por exemplo, eu faço isso com os meus clientes. Chega alguém pra mim com muito sentimento de raiva. Eu uso a minha potência feminina pra transmutar a raiva em amor. Como você faz isso, Camila? Converte, Técnica. Né? Converte. Pega aquela energia ali, converte. Técnica. Como que a mulher faz isso sem ser uma profissional da área, igual eu? Eu trabalho com técnicas, então não precisa ter contato físico com a pessoa. Mas qualquer mulher faz isso. Através do contato sexual, principalmente com seu homem. Ela consegue transmutar as energias dele. Por isso que homens que têm mulheres equilibradas prosperam rápido. Ela consegue transmutar as energias dele e as dela. Essa é uma das potências mais incríveis que eu descobri nesse processo de cura do meu feminino. Eu não sabia disso. E tem outras potências que estão associadas, né? Essa potência da... Gente, é incrível isso. A capacidade de você ver soluções em várias situações. Sim. Isso é do feminino, isso não é do masculino. Porque o feminino que é cíclico. A ciclicidade, ela é do feminino. Nosso corpo muda todo dia. A ciclicidade, a capacidade de lidar com as emoções mais fácil. Uhum. Nós deveríamos lidar com as emoções muito fácil. Então não tinha lógica na época que eu tava totalmente desequilibrada. Eu não conseguia lidar com as minhas emoções. Porque a mulher é feita pra lidar. Meu corpo muda todo dia. Eu fico 10 dias do mês de um jeito, 10 dias de outro, 10 dias de outro, 10 dias de outro. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. É natural. Sim. A mulher desequilibrada, ela perde. E ela começa a ficar ansiosa, nervosa, ciumenta, controladora. Outro ponto do desequilíbrio. O feminino não quer ter controle. O feminino é água. Ele é solto. Ele não quer controlar nada. Pra quê? Se eu controlo, eu não consigo ser feminina. Então, mulheres controladoras, e eu era insuportável. Não gosto nem de lembrar daquela época, que não era bom. Eu queria tudo do meu jeito, na minha ordem, porque senão eu ficava louca. Eu lembro, gente, nossa, fofoca. Se eu pegasse um ônibus e eu não conseguisse sentar na minha janela, já era motivo pra acabar meu dia. Olha o nível de loucura que o desequilíbrio do feminino causa. Sim. Imagina eu dentro de um relacionamento. Ou seja, que tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mulheres desequilibradas do seu feminino. A mulher desequilibrada, ela é tóxica. Não tem como ela ser saudável dentro de um relacionamento. Aí você pega o homem, que ele tá em desequilíbrio com sua masculina, que às vezes ele fica buscando um colo feminino. Aí acha, muitas vezes, uma mulher também que tá em desequilíbrio do seu masculino. E aí o homem vai querer, por exemplo, se abrir, por exemplo, eu falei. Às vezes o homem só precisa se abrir com alguém, conversar com alguém. Naquele momento ali de colo. Ele tá muito mal, alguma coisa, é só um momento. Às vezes o homem só precisa de um abraço, sabe? Só naquele momento, assim, de um colo. Não é nem pra desabafar de fato, é só pra sentir acolhido. Respirar e dizer assim, tá, eu recuperei minhas forças, vou voltar pra batalha de novo. Muitas vezes no trabalho, alguma coisa do tipo. Só que quando o homem vai falar assim, eu tô com essa fraqueza, se a mulher ela não souber, muitas vezes, o que ela vai fazer com aquilo, de fato, né? Ele falou a fraqueza dele. Ela pode pegar aquela fraqueza e dizer assim, calma, vamos solucionar isso. Ou, tá tudo bem, você vai dar um jeito.
e apoiar ele e pra multiplicar aquela parada, ou ela pode utilizar aquilo pro mal, pra controlar o homem. Ou pior, tá? A mulher só. A mulher que tenta utilizar pra controlar, normalmente ela tem algum transtorno, né? Narcisista e tudo mais. Mas a mulher masculina, ela não tem empatia. A empatia dela é muito Sim. pequena. Se você chega pra mim e fala assim, no problema do trabalho, ela. Daí. Também tem. É. Por quê? Porque ela perde a capacidade Isso é do verdade. acolhimento. Exato. E da nutrição. Por que o homem sente falta desse colo? Porque todo homem precisa dessa base que vocês encontram quando não tem uma mulher equilibrada em Deus. Sim. Mas quando tem uma mulher equilibrada, às vezes só de você olhar pra ela, eu escuto isso de alguns clientes que já estão nessa fase. Camila, só de eu olhar pra minha mulher, ela fica em paz. Porque ela emana essa energia feminina De do paz. lar, do acolhimento. Exato. O que um homem muitas vezes busca e que multiplica as forças dele, eu falo isso por conta própria, tá? O que um homem quer ver o cara trabalhar pra caramba, assim. Claro, se o cara estiver no masculino equilibrado. Porque às vezes ele fica na comunidade, né? Ele fica no confortinho, não, tá bom aqui e tal. Aí fica aquela amorosidade toda. Mas quando um homem ele tá naquele lance, no sangue no olho, de querer realmente conquistar, de fazer as coisas pra trazer pra mulher, e quando ele tem isso, nossa, ele faz tudo que ele se sente o homem mais poderoso do mundo. Agora, ele chega em casa, já saiu do caos do mundo pra dentro de casa e tá um caos também, e ela é desse jeito, pode ter certeza, você vai perder esse homem, ou ele vai se fechar. E aí ele vai ficar tipo assim, vai ficar os dois burrados um com o outro. Então, assim, eu convivi muito com meus avós, né? E o fato, quando eu era pequeno, eu vi minha avó chorando. E aí, minha avó paterna, né? E eu, vou, por que você tá chorando? Porque sua avó é muito bruto. Eu com 5 anos de idade. Nem entendia, né? Nem entendia. Olha o seu masculino começando a ser estragado aí, né? E aí eu falei assim, peraí, minha avó, que eu gosto tanto, que ela sempre me ajudou a fazer bolo com ela. Porque eu sempre falei assim, não, eu sou... Minha mãe falava, você é o protetor das mulheres, lembra? Não sei o que e tal. Não, eu sou. E tá tudo bem nisso, tipo assim, até um certo ponto. Só que o que tava sendo implantado na minha cabeça? Os homens são maus e eu tenho que proteger as mulheres. Então eu rejeitava essa energia masculina. Esse virou um cara bonzinho. Ou bonzinho demais, né? Esse guy e o Cavaleiro Branco, né? Que é o cara que tinha que endeusar a mulher porque ela era a inofensiva que precisava de proteção e cuidado. Quando meu avô chegou, ele gostava muito de mim, porque aonde ele me chamava eu ia. Hoje em dia nem encontrou mais, né? Eu tomava suco de murici com ele, que é uma fruta que no Ceará nem sei onde tem mais aqui. Me colocava no carro dele, a gente ia pra todo canto, tal, não tava nem ia, não tinha frescura com nada. Né? Esses meninos assim, onde você me colocasse, eu tava junto. Quando ele chegou, deu um burro na barriga dele. Aí ele, por que você fez isso? Eu nunca mais faço minha avó chorar. Então, aquilo ali implantou uma parada em mim, tipo assim, eu preciso proteger. Então, minha mãe era uma coisa que eu queria proteger ela. Só que chegou o ponto do quê? Eu querer, não era nem o querer, eu protegi tanto que eu tava começando a fazer o papel do meu pai. E aí bagunça o sistema todo. E aí bagunçou todo o sistema familiar. Então eu comecei a ser o quê? Talvez o pai, o marido da minha mãe. E aí eu, quando fui sair de casa, bagunçou. Cadê, né? Aquela pessoa que eu protegi ali. Não só isso, tipo, cadê uma mulher pra eu proteger? Não tem sentido na minha vida ser uma mulher pra eu proteger. E aí muitos homens se perdem nisso, que ficam achando que tem que ter uma mulher pra ser feliz. Exato. E aí quando eu encontrei uma, pronto. Aí só agora eu estou completo. E aí com tendência narcisista. Aí foi perfeito. Que delícia! Foi Nossa, foi fantástico, porque tinha alguém pra manipular facilmente. Né? Narcisista, nice guy, combinação perfeita. Nossa, perfeito. E aí foi o estrago, né? Perfeito aí. Vocês entenderam um pouquinho, né, gente, do quanto que é complexo tudo isso. E o quanto não é fácil sair disso. Mas eu vou falar um pouco da jornada de cura, tá? O feminino é mais complicado. O masculino é mais fácil. Por que o feminino é mais complicado? A mulher, para ela fazer o movimento de cura dela, ela precisa sair da armadura que ela entrou. Ou seja, eu tenho que acessar o meu vulnerável. Eu tenho que me permitir ser frágil. Esse trem foi difícil demais pra mim. E é difícil demais pra maior parte das mulheres. Não tem como a mulher conseguir isso sem ela fazer uma entrega de corpo, alma, mente, espírito, de tudo que ela tem, espiritualmente. E aqui eu não tô falando de religião, não. Tô falando de entregar.
Porque o que tem de pessoas dentro da igreja que não tem conexão espiritual não é brinquedo. O que é essa entrega? Eu demorei tanto a entender o que é isso. É fé. Resumindo, é você ter a certeza que tem um criador, Deus, Buda, Alá, Pachamama, Jeová, o universo, qualquer coisa que você dá o nome, que tem alguma coisa que te dá a base de segurança, que você pode ficar calma pro seu feminino brotar. Camila, não tem boleto pra pagar. Eu também tinha. Eu comecei essa jornada, eu tava toda ferrada. Relaxa. É assim mesmo. É exatamente assim. É na hora que tá mais ferrada financeiramente que eu tava sem dinheiro nenhum. E eu falei, cara, eu preciso confiar em Deus, porque eu vou ter que... Como eu acesso esse feminino, então? E eu comecei uma jornada de entrega. Foi muito difícil. Porque dentro dessa jornada de entrega, entra a parte da cura do masculino dentro da mulher. No meu caso, teve abuso, né? Super legal curar isso, né, gente? Não é fácil. Fazer a jornada de cura. E pra mim, foi mais difícil, e eu percebo que pra todas as mulheres que sofrem abuso, o mais difícil é perdoar a mãe. Porque a filha pequena, não tem consciência, ela acha que ela foi responsável pelo abuso, mas a mãe deveria ter protegido ela. Olha como é deturpada a mente de quem sofreu abuso. Quem sofreu abuso sabe, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo... A cura dessa parte do masculino, eu demorei muito, porque eu não tinha técnica, fui desenvolvendo as técnicas nessa época. Ninguém nunca falou isso pra mim, que mulher tinha que curar o masculino dentro dela primeiro. Cura é perdão, tá? Você perdoar todos os homens da sua história. E eu tinha raiva de muitos, inclusive. Tinha raiva de todos, praticamente. Tive que curar eles. Primeiro homem que eu tive que curar, homem, foi Deus. Porque pra mulher, Deus é uma energia masculina que passa esse provimento, tá? Essa calma, essa segurança. Curei ele, aí já ficou melhor. Aí depois fui curar o resto. Não foi fácil. Aí depois eu precisei curar os femininos dentro de mim. Aí foi mais legal ainda, né? Curar a mamãe, vovó, as moças, tudo que eu tinha brigado na minha vida inteira. Pra aí eu conseguir olhar pra Camila e falar, bora se curar então agora, Camila? Bora olhar pra você e se perdoar, e se amar e se aceitar? Porque o resto já foi. Essa parte também foi difícil pra caramba. Mas como eu já tinha passado pela cura das pessoas, eu tava mais relax. Aí eu consegui me receber. A mulher que não se recebe, ela não consegue receber ninguém, né? Recebe nem ela. Nem tá na Bíblia, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou transbordar amor se não tá cheio? E a mulher, ela é feita para receber. Exato. E para receber e doar amor. Como é que eu crio uma vida? Como é que eu tenho um lar sem amor? Por isso a gente fala que o vetor da mulher é o amor. O vetor da mulher é pra dentro. A mulher tem que ir pra dentro, senão ela não consegue acessar o feminino. É engraçado que, tipo assim, o simples fato por exemplo, um homem e uma mulher vão sair pra jantar. O simples fato do homem chegar e pedir pro garçom a conta e ele pagar. Claro, o dinheiro é do casal. Vamos supor que agora os dois são namorados ou são casados, sabe? O dinheiro... Não tô falando aqui de dinheiro, tô falando do ato. Tô falando do ato, o simples fato de você pedir... O homem pedir a conta. Ou seja, eu sou o homem da situação agora, certo? Sou o homem. Pedir pro garçom. É eu que tô no externo. O garçom é um agente que tá fora desse relacionamento. Então, eu resolvo a situação aqui. Porque eu tô protegendo... É uma atitude, mesmo que seja um pequeno detalhe, pequena coisa, assim. É sempre, muitas vezes, o homem que vai prover, muitas vezes. A mulher, na minha visão, a mulher ela não tem que trabalhar. Ela não deve trabalhar. Ela trabalha se ela quiser. Essa é a minha visão e é isso que eu busco sempre. A obrigação essa é minha, eu como homem, de trazer esse provimento para dentro de casa. É como você falou, né? A mulher traz o lar. Então, o homem constrói a casa, a mulher faz o lar. Eu já tô acostumado com esse negócio de, tipo assim, cor de sofá, não sei o que e tal. Com a minha esposa, ela vai escolher isso daí. Se ela quiser ajuda, tudo bem. Se ela permitir uma opinião aí, tudo bem. Mas eu dou a semente, ela dá filhos, né? Eu tenho um sêmen, ela que vai fazer os filhos. Então, sempre essa busca, né? A mulher com mais a questão mais interna e o homem nessa questão mais externa, né? E eu percebo que é uma dança, né? É uma dança dessas energias. Porque a gente fica muito nessa... Não é mais... Eu acho que a grande questão é essa. Tá muito na competição e não na cumplicidade. Tá tudo cada vez mais os egos feridos, querendo um ter mais razão que o outro, querendo um ser melhor que o outro. Ah, porque eu estou cansado, mas eu também tô. Aí fica essa discussão de querer quem tá mais cansado, gente. Tá os dois cansados. Descansa os dois juntos.
Bora, né? né? É vocês dois com o problema, sabe? E minha jornada com essa, pra ativar esse lado mais masculino, primeiro foi perdoar meu pai, né? E o pessoal fica assim, mas o que é perdoar? Esquecer? Não é esquecer. Porque, por exemplo, se tem um juiz lá, tem um processo, e ele fala assim, tá inocentado, o processo tá lá. Você não esquece. Tá arquivado, mas tá lá. O lance é aquilo não te governar mais. É você curar a tal ponto de ele fez o melhor que ele pôde, né? Como é que eu posso ressignificar isso, Bruno? Existe a questão do fato, né? Existiu o fato. É o que aconteceu. É um fato. Agora, o signo que você dá pro fato vai gerar o quê? Um sentimento. Então, se você quer ressignificar, muda o signo, a crença, o que você pensa e acredita de fato nesse fato, entendeu? E aí vai mudar o sentimento. Então, o perdão nada mais é do que, pô, meu pai estava fazendo o melhor que ele pôde. Como eu falei aqui, né? A gente tem acesso a esse tipo de conhecimento de uma forma tão mastigada. É fácil pra gente agora. Agora imagina 50 anos atrás. Imagina a época do meu pai. Ele só replicava o padrão. Ele não entendia o que ele estava sentindo. Então, ele não entendia e como ele estava sofrendo, ele ia pro álcool. Entende? Então, acaba que ele não sabia o que estava fazendo, mas ele estava dando o máximo dele ali. E compreender isso, de fato, se colocar, não tentar se colocar. Porque eu acredito que ninguém consegue ser empático de verdade, porque ninguém consegue sentir a dor do outro, né? Cada um sabe a dor que aperta. Mas, quando eu entendi isso e liberei o perdão, eu fiz as pazes com esse masculino, eu comecei a ter realmente um relacionamento com Deus como meu pai mesmo. Então eu sei o grau de intimidade de uma pessoa quando ela fala, Deus tá ali. E quando ela fala, não, meu pai, aí eu percebo que a pessoa é íntima de Deus mesmo. Que ela chama de você. Ela é você, pai. Tem essa intimidade de fato, porque é isso que Deus quer. É esse relacionamento, né? Então, eu mudei essa parte mais da energia, perdoando meu pai, tendo um relacionamento com Deus e indo pro esporte. Principalmente Muay Thai. Hoje eu faço Muay Thai. Tenho um relacionamento, mais amizade com os homens, né? Eu tenho mais essa proximidade com os homens. Tanto que eu ando, como eu tô te falando, em bando, né? Homens gostam de andar em bando. Tenho que andar em bando. Procure seu bando, sua tribo. E sempre que eu tô com esses meus amigos, eu gosto muito deles. São meus irmãos, assim, de outra mãe. Porque os caras, assim, cara, eles me olham assim, mano, tu acha que sabe de tudo, não sei o que, te enxerga. Então eles falam a verdade na minha cara. E eu preciso disso, eu preciso de alguém que chega pra mim e fala, velho, eu tô sentindo isso, tu precisa resolver isso daí. Eu, verdade, tô sentindo isso, tu precisa resolver isso. E fica um lapidando o outro. Tá em Provérbios, né? Assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Né? Então, nessa cumplicidade de amizade mesmo, de irmãos, você começa a melhorar essa questão da energia, né? E o meu feminino, meu lado mais energia feminina, até eu vi uma publicação da pessoa falando que o homem não tem essa energia feminina, eu ri muito, mas natural, enfim, né? Quando eu tô muito na energia masculina, tá muito inflado, tá bem... o masculino muito alto, ele é até um pouco ruim pro homem também. Porque o homem fica pronto pra matar, né? Ele fica em chá de guerra, ansiedade, às vezes vem ansiedade, adrenalina. Equilíbrio. E o ego também fica, o ego aproveita, né? A situação pra inflar. É como se fosse, assim, esse equilíbrio, dá um número, 70% masculino em homem, 30% feminino dentro dele. E o mesmo na mulher. Só pra entender mais ou menos a lei do equilíbrio que eu falei no início. Tem que ter esse equilíbrio, senão você fica muito numa energia só e bagunça tudo. E só pra finalizar uma coisa, né? Tipo, já entro nessa questão. É a questão que quando eu quero entrar nessa questão do feminino, eu faço bolo. Minha mãe era boleira, né? No final dela. A conexão espiritual também ajuda, né? E aí, justamente... Porque eu olho Deus como pai, como aquele colo que eu preciso. Sabe um filme que fala isso, gente? A Cabana. O filme A Cabana mostra perfeitamente como Deus pode ser homem e mulher dependendo da situação que você precisa. No início do filme, que ele precisava se curar, perdoar e tudo mais, Deus aparece como mãe. Porque naquele momento ele precisava do acolhimento, da nutrição, do cuidado. Na hora de enfrentar o bicho pegando, Deus vem como pai. Não, agora você vai lidar com o seu maior medo. É como fala, né? Que é o pra pôr no mundo, né? O homem, no quarto dele, ele tem que ser um cordeiro diante de Deus. Saiu do quarto, vira o leão.
né? Seja esse... Tem uma passagem que eu gosto muito também de Salomão, ou Salomão não, Sansão. Sansão, ele viu um leão, e quando o Sansão, com aquela força toda, ele rasgou o leão, e dentro do leão, depois ele viu que tinha fava de mel. Ele voltou. Então, Deus falou assim, seja esse leão por fora, para quando for conquistar as coisas, conquista, vá para cima, mas por dentro seja essa doçura. Seja esse lado, que é esse lado do contrabalanceio, né? Quando a gente fala muito de equilíbrio, eu por exemplo, eu confundia muito, eu achava que tinha que estar tudo muito estático, muito bonitinho, né? Mas eu gosto desse lance do quê? Do contrabalanceio, né? Que é eu vou contrabalanceando, vou pra cá, depois eu pra lá, né? Vou pra cá, opa, um pouquinho pra cá. Então, é esse contrabalanceio, por isso que é uma dança, né? Sempre vou ali pra cá. A mulher, gente, até pra gente conseguir encerrar, assim, pra ajudar vocês nessa clareza, né? Além dessa jornada de cura espiritual e todo esse processo de perdão e tudo mais, dança ajuda muito. Dança, qualquer atividade que estimule a sua criatividade. O criativo é do feminino, o feminino cria, né? É o feminino que cria, é o feminino que dá a vida. A vida vem através do feminino, então tudo que você puder fazer que estimule a sua criatividade, dança, pintura, arte, você está trabalhando o feminino. E isso ajuda muito, tá? Eu, na minha visão, né, eu amo dança. As danças que são bem femininas, dança do ventre, um jazz. O balé não, o balé é muito rígido, tá? Tem que ser danças que trabalhem em movimentos cíclicos, né? Para você conseguir trabalhar toda a potência do ventre feminino. Tem várias técnicas que eu trabalho com as minhas clientes que ativam o feminino dentro delas, que é incrível também, que a gente consegue, através de alguns movimentos simples de quadril, fazer essa potência vir para onde a gente quer que ela venha. É possível fazer isso, tá? E não é tão difícil assim. A jornada mais difícil de fazer é essa interna. O resto, depois, é mais fácil. E aí, naturalmente, essa parte de vestido, cabelo, batom, você vai querer ser assim, né? Não é porque tem que ser assim, que a gente vê que parece que é só isso, né? Mas quando o interno tá curado, o externo aflora. Inclusive, é incrível, eu vejo isso nas minhas clientes mulheres, a gente não quer ficar com cílio desse tamanho, com unha gigante. Não tem mais graça, a gente quer ficar natural. Quando você se conecta com o seu natural, você quer ficar natural. Você sabe que homem, ele ama ver a mulher sem maquiagem, né? Quando a mulher tá mais arrumada, é que ele vê mais a beleza, assim. Pode ter certeza. Eu, pra mim, tenho isso. A gente fica se perequetando toda, né? Quando o homem, ele quer ver... Pode perguntar pra qualquer tipo de homem. Quando a mulher, por exemplo, tá em casa, só com aquele blusão, sem maquiagem, bem simples, ali o homem pira muito naquilo ali. Aquela imagem da mulher, tipo assim, ela, mas eu não tô arrumado, não, você não entendeu. Você tá natural. Entende? É ali na sua essência. E isso agracia tanto o homem naquele momento. Claro que ele vai te achar bonita, arrumada, ela vai, mas pode ter certeza, ele vai entender que ele tá no nível, assim, de intimidade e de cumplicidade com você quando ele tiver sem maquiagem, você natural, do jeito que você é. Nossa. E é interessante que isso aflora quando você tá mais curada. Eu vejo isso nas minhas clientes mulheres, como que elas começam comigo com silicone, pá, e cílio desse tamanho, eu nem falo nada. Eu não falo nada, porque eu não falo a trajetória toda, porque ela tem que sentir. Isso é um outro ponto muito importante do feminino. O feminino é sobre sentir. Você tem que sentir ele, não dá pra falar nada, não. Você tem que sentir ele. E a nossa sensibilidade aumenta muito. Algumas mulheres mais, outras mulheres menos, depende do nível de conexão espiritual. Mas a sensibilidade aumenta muito. A mulher aprende... Eu tava com uma cliente recente, agora tá maravilhoso. Ela veio, pede divórcio, e eu vi que o problema era mais ela. Eu falei, cara, vamos tentar salvar seu casamento trabalhando você? Ela, bora. Toda masculina, tal, pá. E aí começamos todo o processo nela. Aí, mais no finalzinho agora, o marido dela tinha uns problemas, tá? Mas ela conseguiu, só com o feminino dela, transmutar ele, igual eu falei, né? E aí, agora, mais nesse finalzinho, ele tava com os problemas lá no trabalho, e ele chegou sem falar nada, como sempre, né? O homem não fala nada, né? Aí chegou, emburrada, ela só olhou pra ele assim, amor, você tá precisando de alguma coisa? Você quer conversar comigo?
Aí ela falou que só isso a mulher desmontou. Porque antes ela teria quebrado o pau. Onde você tava? Com que mulher você tava até agora? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela me mandou uma mensagem que ele mandou pra ela. Ai, amor, nossa, eu precisava tanto do seu colo ontem. Foi tão bom, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Tem um vídeo de uma senhorinha que ela fala que é, ó, vou falar assim, uma técnica pra você não precisa brigar com o seu esposo, com o seu marido. Aí ela falou, né, que é tipo, o que tá acontecendo? Se ele for grosseiro com você, você faz isso, né? Que é tocar o... No peito aqui dele que tá assim. Aí eu falei assim, rapaz, se eu tiver com muita raiva, não sei o quê, e a minha mulher fazer isso, pode ter certeza, eu vou me desabar no choro. Não, ela abraçou ele, porque eu vou... ensino as técnicas, né, mulherada? Lógico, né? Eu falei com ela, quando ele estiver assim, você só chega, pega ele na cintura, coloca a cabecinha assim, olha no olhinho dele e fala, tem que fazer alguma coisa, amor? Pronto, o homem desabou, tiveram uma noite maravilhosa, loucura de amor pra te encantar, e foi tudo lindo. E o homem ficou bem depois. Então, assim, a mulher, quando ela acessa esse lugar, Sim. não que você tem que aceitar uma relação abusiva, viu, amada? Mas você consegue, se for um homem que também tá um pouco desequilibrado só, no masculino dele, a mulher consegue ajudá-lo. Porque a mulher tem essa potência. Por isso que a gente tem tantos versículos que falam sobre mulher sábia, mulher tola, mulher adulta, mulher não sei o quê, mulher não sei o que lá. Tem tantos versículos que alertam os homens sobre mulheres que não estão equilibradas. Porque a potência feminina, ela é uma potência que Exato. constrói ou destrói. Então, a gente tem um poder aí que não é à toa que tentaram camuflar a gente por tantos anos, né? Mas hoje estão convencendo as mulheres que elas não têm poder nenhum, que o poder delas está em outro lugar. Então, assim, avaliem, né? Porque... Quando a mulher descobriu o poder dela de verdade, na essência, amigo... Não que o homem também não tenha, viu, amores? O homem também tem um poder muito forte que também está sendo destruído. Sim, total. Tipo, E os dois juntos, em conjunto, pensa, duas usinas nucleares, né? é o fator multiplicação, né? Quando dois inteiros se multiplicam. Agora, se você multiplicar 0,5 por 0,5, é 0,25. Se você multiplica números fracionados, Não dá vai certo. piorar. Agora, se tá um inteiro vezes um inteiro, vai dar inteiro. É. Entende, de fato? Que é aquele lance de uma só carne. Mas é esse lance dessa dança, da cumplicidade, Isso. da parceria, de estar querendo crescer junto, de fato, entende? E tem que anular o máximo possível o ego. E trazer Deus pra dentro. Porque Exato. sem conexão espiritual, gente, é muito difícil. Exatamente. E aí, Brunão, você quer dar de dica pro pessoal pra gente encerrar aí? Os homens que estão aí, que estão nessa jornada. A dica que eu lhe dou é: converse com o pai. Ele tá louco pra falar com você. Ah, mas eu não acredito nele, não. Mas só dá uma chance, dá só uma chance pra Mesmo que ele. seja brigando, né? Fala, assim, eu tô com raiva dele porque ele me abandonou. Tu fala isso pra ele. Fala isso pra Deus. Se tranca no quarto e solta o verbo. E só espera. Se você puder dar só uma chance pra ele, ele vai fazer transformações na sua vida. Só faz isso. E se você realmente quer mudar de vida, confia nele. Não fica nessa, não, minha vida não tem sentido. Busca ele. Antes de mais nada, buscar primeiro o reino dos céus. É uma coisa que me ajudou. E me ajuda até hoje. Eu acho que eu só tô aqui hoje por causa dele. Se não fosse ele, eu não tava aqui. Outra coisa que eu dou de dica é: faça esporte, faça luta, jiu-jitsu, muay thai, alguma coisa, se movimente. Vai de encontro com outras pessoas, principalmente se você é homem, não tem amigos, busca amigos. Vai em movimentos, né? Tipo, saia sempre no mesmo ciclo, né? De tipo, só faço sempre as mesmas coisas. Depois faça coisa nova, vai atrás de fazer um teatro, vai fazer um esporte, né? Vai nadar, vai surfar, vai aprender algo novo. E tá desesperado com algo, tá querendo assim, nossa, não consigo, escreve. É o que eu mais falo que eu gosto de fazer. Eu baixei agora aquele aplicativo, o Notion, né? Mas eu também gosto de papel, sou muito papel. Então eu pego ali e começo, eu falo com Deus escrevendo. Então a dica que eu lhe dou é essa. E você, mulher que tá aqui me ouvindo, entenda que não é bom ser forte o tempo todo, sabia? A sua força tá no seu vulnerável. O dia que você permitir sair dessas camadas que você criou para se defender, mulher, você vai encontrar uma força interna que eu não sei explicar. É um negócio que é sensacional, delicioso e paz. É isso que a mulher encontra quando ela acessa o feminino. Um estado completo de paz e um amor que eu nunca tinha sentido. É um amor assim que eu não sei explicar com palavras, você tem que sentir.
Então, permita-se fazer a jornada de sair do lugar de Mulher Maravilha. Isso não te faz bem. Isso te adoece. Comece a honrar mais seu corpo. Camila, que papo retrô. Será? Honre mais seu corpo, escolha mais com quem você se deita, escolha mais as pessoas que você permite ter acesso à sua energia. Comece a ter momentos de descanso. Não tem que ficar louca, desesperada, calma. Não vai morrer por causa disso. E você vai começar a sentir um pouco mais a dança do sagrado feminino. É uma dança. A gente começa a sentir umas coisas dentro da gente que é delicioso. Permita-se sentir. Eu acho que essa foi uma das frases que eu mais ouvi de Deus nessa jornada de cura, porque eu tinha bloqueado sentir por causa dos abusos. E quando eu comecei a me permitir sentir, uau, que coisa mais, eu não sei explicar, assim, é lindo, é divino. Permita-se. E homens e mulheres que precisam de ajuda, eu e o Brunão estamos aqui. Chama a gente, eu vou colocar os nossos contatos também aqui embaixo, nos comentários, aqui no link do vídeo. Vou colocar os nossos Instagrams aqui também. Segue a gente lá, tem muito conteúdo bacana também pra gente poder trabalhar. Só falar uma coisa, né? É uma coisa que eu percebi isso ontem, que você é muito maior do que você imagina, só que você não percebe isso porque você tá com medo. Você não olha pra onde deve ser olhado. E a sua potência tá na sombra que você esconde. A sua potência tá na ferida que você não quer curar. Então, para de fugir de si mesmo. Para de fugir de Deus. Para com essa loucura de briga, de competição, de ego inflado. Para. Respira um pouco, tira um tempo só pra você e olha pra dentro. Só volta, né? Só volta pra casa. Só volta pra casa. Bruno, obrigada. Acho que o bate-papo foi bem rico, né, gente? E, ó, dúvidas, taca aqui pra gente poder ir respondendo, né? Com certeza. Eu estarei no Instagram sempre. E conte comigo aí para os próximos podcasts, para os episódios, aqui é só o começo. E eu sei que essa jornada é muito longa, então assim, se você quiser ir junto comigo nessa jornada, porque eu tô só começando também, é 6 anos de autoconhecimento, mas parece que não é nada, né? Isso, não acaba não. Então, é isso, se vocês quiserem, eu estou indo nesse caminho, quem quiser me acompanhar, tamo junto. Beijo, lindos, Tchau, até gente. a próxima, tchau!